Bom, hoje eu vou dar um testemunho de algo que vem acontecendo comigo, mas esse testemunho não é para se aparecer, não é para chamar atenção. O único intuito que eu tenho aqui é que as pessoas voltem a acreditar no invisível e nos planos de Deus. Quem me acompanha aqui sabe que eu estou em jejum espiritual. Eu nunca fiz jejum espiritual. Nunca fiz acompanhamento, nunca fiz quarentena, deixar 40 dias sem comer tal coisa. E esse ano eu decidi fazer isso. E junto eu fiz um grupo no WhatsApp, que algumas pessoas se interessaram em fazer também. E aí eu fiz um grupo, tem um grupo de mulheres, de 40 dias do propósito. E como que é esse jejum que a gente faz, né? A gente tem uma leitura bíblica diária. E eu coloquei duas perguntas pra gente responder e um desafio, todos os dias. E eu entrego meu café da manhã no meu jejum espiritual, então eu vou ficar sem café da manhã durante 40 dias. Eu comecei a ficar muito sensível. Semana passada foi uma semana que eu chorei muito, muita coisa veio à tona, coisas do passado, dores, perdões que eu precisava libertar. Então veio muita coisa falando comigo. E aí o que eu pedi para as meninas, né? Toda vez que vocês forem fazer a leitura bíblica, pegue um caderno, coloque os pontos principais que você aprendeu da leitura bíblica, responde as duas perguntas, faça o desafio e escreva a sua oração. E quando você terminar, você lê em voz alta. Isso te ajuda o seu cérebro a gravar. Não só isso, né? A sua mente mente. Então, o seu cérebro não sabe o que é real, o que não é real. Então, quando você declara e você profetiza sobre a sua vida, aquilo vai se realizar. Porque um pai não vai deixar de atender o pedido de um filho, né? Enfim, por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque aconteceu algo, assim, muito forte, né? Em todas as minhas orações, eu venho pedindo pra Deus usar pessoas, coisas, lugares pra falar comigo. E já fazem 20 dias que eu tô em jejum espiritual e eu não tinha sentido nada disso. E como veio à tona essa questão de eu ficar mais sensível, muita coisa vindo do passado, muita coisa vinha à tona, eu comecei a duvidar do meu potencial, se eu realmente continuaria com os meus projetos. Eu cheguei a duvidar do meu potencial, eu cheguei a pensar em desistir, parar tudo que eu tô fazendo, meu podcast, minhas mentorias, voltar pro trabalho que eu já estava antes, que é um trabalho que eu faço com facilidade, que eu ganho dinheiro rápido. E eu falei, Deus, usa pessoas, eu quero ouvir a sua voz através de outras pessoas. Assim como eu oro todas as vezes que eu vou gravar um podcast, eu peço para Deus me usar, né, usar a minha voz para falar com outras pessoas. E aí ontem teve um evento numa padaria brasileira aqui em Ottawa, do evento de Dia das Mulheres. Eu senti que eu precisava ir. E também as duas pessoas que estavam fazendo o evento são empreendedoras aqui de Ottawa, e eu conheço elas e claro que eu queria prestigiar ambas, né? E aí a gente começou com a Cíntia, que é uma artista. Ela faz quadros maravilhosos, inclusive que eu fiz um pedido de um maravilhoso, vocês não estão preparados, mas enfim. E aí a gente fez ali um momento de arte, a gente fez uma pintura numa tábua, foi muito legal, foi muito prazeroso. No final, a Cíntia sorteou um quadro, que ela participou de um concurso numa escola renomada nos Estados Unidos, né? E ela ganhou o concurso com esse quadro. E ela falou, decidi sortear para vocês. Na hora que ela falou que ele ia sortear, eu falei, já é meu, esse quadro já é meu. E aí, ela fez o sorteio e saiu qual o nome? O meu. Mas até aí, ok. Quando eu fui ao banheiro, uma outra pessoa veio falar comigo, agradeceu pelos podcasts, ali eu senti que era Deus falando comigo. E obrigado, Ana, por ter vindo falar comigo. Depois eu conheci outras duas mulheres, a Cris maravilhosa, uma médica, mentora de mulheres.
Ela mora no Brasil, mas estava aqui um período de férias, né, casa do filho, e conheci a a Polly, que é psicóloga, que mora aqui em Ottawa, também, mesmo intuito, em trabalhar com mulheres, gestante. E assim, foi um bate-papo tão gostoso, e ali eu senti, eu falei que, gente, é Deus apresentando essas pessoas, sabe? Mas eu ainda não tinha olhado bem para o quadro que eu tinha ganhado. Vim pra casa meio anestesiada, porque foi muito bom, foi muito prazeroso ter um momento com elas. Depois a Nath também fez um momento maravilhoso com os produtos do Terra. Foi muito bom. Hoje eu acordei 4h20 da manhã pra ir pra academia, porque até às 6 horas da manhã eu tenho que estar em casa pro meu marido também poder ir pra academia, ir pro trabalho e a gente fazer um revezamento pra ficar com a nossa filha. A gente tem uma bebê de 2 anos e 6 meses. Aí eu fui pra academia, voltei. E na volta, o quadro não saía da minha mente. E eu senti, de verdade, Deus falando comigo em pensamentos, que o quadro era uma resposta dele para mim. E eu pedi resposta por outras pessoas ou por qualquer coisa, porque Deus está em tudo e em todos. E tem também um versículo bíblico que não saía da minha cabeça, que é João 15, onde fala que eu sou a videira e seu pai é o agricultor. Ou seja, aquela frase, quem planta, colhe, as pessoas esquecem o meio do caminho, que é a jornada. Do plantio até a colheita é uma jornada longa. E ninguém fala sobre isso. Porque você vive isso no silêncio, você vive isso no invisível. Ninguém vê essa jornada. As pessoas só olham quando você colhe. Ninguém olha o que você plantou, ninguém olha a jornada, ninguém olha quantas vezes você regou, ninguém olha o quanto você esperou para a colheita. Aí, cheguei em casa e peguei o quadro. Vou mostrar para vocês. Olha que quadro maravilhoso. Aqui tem algumas escritas, tá? É um beija-flor, gente. Voando, com as asas muito abertas. E aqui, algumas palavras você consegue ler. E aqui, por que algumas palavras só que você consegue ler? Essa pintura é feita à mão, gente. Quando a Cíntia vai fazer a pintura, por trás dessa pintura, ela coloca alguns textos que representam você, que é o que ela sente no coração. E ela colocou um texto sobre amor e um texto sobre extraído do livro O Segredo. Ou seja, aquilo que você pede, aquilo que você emana, aquilo que você joga para o universo. E as palavras que dá para você, para ler aqui, tem a palavra de agir, de receber, tem as palavras de circunstâncias, tem as palavras de sentir, de manifesto, e a última, o que você quer. Não tem como não dizer que isso foi uma resposta de Deus na minha vida. Não tem. Não tem como. Então, assim, eu não poderia deixar de trazer esse testemunho. Sabe por quê? Porque tem muita gente querendo fazer algo, fazer quer que algo aconteça na vida dele, na vida dessa pessoa, só que ela não se movimenta. E eu digo, nunca é tarde. Comece agora, comece hoje. Não perca mais tempo. Eu falo para todo mundo, Deus é o nosso Pai. Se um filho seu te pede algo, você não vai negar. Ele sabe todos os desejos do seu coração. Ele vai cumprir com os planos que ele fez para sua vida. Só que você tem que estar sensível. Você tem que ter essa maturidade espiritual para que você consiga ouvir ele. Em todos os momentos, em todos os lugares, em tudo, ele vai te dar uma resposta.